Hoje a gente está aqui com o Dr. Luiz para falar um pouquinho sobre a reabilitação oral. Ele que é mestre aí, né, e é professor da especialização em implantodontia com foco em reabilitação oral aqui na ABO. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem um conteúdo bem interessante para passar para vocês. Muito bem, bom dia, né? Bom dia. Bom, como a gente já estava conversando aqui, né, a reabilitação oral, que é essa ênfase que a gente dá no nosso curso, ela vem a ser que um resgate da saúde oral, da condição de saúde oral do paciente, e não você fazer um tratamento específico para um procedimento, né? Então, como que a gente chega nessa abordagem, né? Através de exames da anamnese, de uma abordagem mais ampla, né? Então os exames de imagem, né? Raio-x, tomografia, o exame clínico, que é importante, a anamnese, importantíssima por conta da queixa do paciente, que a gente nunca deve esquecer da queixa principal, né? Apesar de uma abordagem integral, a gente tem que colocar a queixa do paciente dentro dessa abordagem, né? Mas a gente precisa coletar todas essas informações, né, clínicas e de imagem e da anamnese para criar um plano de tratamento que seja, digamos assim, sustentável, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa em atender uma queixa específica e aquilo, num primeiro momento, até pode ser interessante, mas a partir de outros problemas que o paciente vem a ter, quer dizer, você tratou, como a gente fala, a ponta do iceberg só, mas não foi na causa do problema, né? Então, por exemplo, na implantodontia, que é o que a gente está mais ligado, né? É muito comum a gente receber o paciente com, ele quer repor um ou mais dentes que perdeu, mas às vezes não se observa, por exemplo, a causa da perda daqueles dentes. E essa causa pode ter sido doença periodontal, pode ser por distúrbios oclusais, às vezes um bruxismo que vai fazendo sequência de fraturas, ou a combinação desses fatores, a perda dessa estabilidade oclusal também. Sim. Então, se você focar, às vezes, só naquela área onde o paciente perdeu um dente para colocar um implante, né, de fato, você vai estar, digamos assim, propondo um tratamento para ele, ou um procedimento, mas você não vai estar tratando o problema em si. Então, por isso é importante essa visão da reabilitação oral. Legal, Luiz, bem legal. A gente conversou também um pouquinho sobre como o profissional abordar, né, os pacientes, e até mesmo você falou bastante sobre o profissional se convencer, né, de todo aquele tratamento e como abordar o paciente para que ele entenda a importância de realmente não tratar apenas a ponta do iceberg, né? Exatamente. Então, isso que a gente considera importante. Por exemplo, ao coletar essas informações, né, o próprio profissional vai tendo mais segurança do que está planejando, então vai juntando essas peças do quebra-cabeça, digamos assim, né, e evitar, né, aquela ansiedade que acontece do paciente. Ele vem buscar às vezes o procedimento e o preço. Então, até como técnica de venda, digamos assim, nunca é recomendado a gente, né, passar já o preço ou o procedimento sem antes entender direitinho o quadro, né? E o fato de você seguir esse protocolo, digamos assim, de análise, né, de todos os aspectos, ele vai dando segurança para o profissional ao abordar aquele caso em específico, e essa segurança que o profissional acaba tendo, acaba também transmitindo para o paciente. Então, acontece muito aquilo do paciente falar assim, não sei por que este profissional me transmitiu mais confiança, porque primeiro ele ouviu a queixa do paciente, ele analisou com calma e ele não está tentando empurrar um procedimento às vezes pronto. Às vezes único, né, procedimento. Exatamente, aquela história ele faz implante, ele quer fazer implante só, né? Ele faz só a prótese, ele quer vender uma coisa. Então, como é importante, né, Luiz, a gente observar o paciente não somente como um único dente, né, e sim como uma condição de saúde, como você falou no começo, né? Eu acho que isso chega a fidelizar até mais o paciente e faz, que nem você falou, com que aquele paciente realmente acredite na tua capacidade como profissional, né? Isso é muito legal.
A gente estava falando também sobre vários, né, aspectos que levam a gente a querer fazer a reabilitação bucal e como é importante hoje os dentistas terem isso, né, Luiz? E não, que nem você falou, eu faço implante, só faço implante, eu faço pério, eu só faço pério, mas um dentista realmente por completo, eu acho isso muito interessante. Exatamente, e esse que é o foco, quer dizer, hoje a gente tem, claro, é impossível você conseguir fazer o tratamento de todas as especialidades, né? Porque você tem uma verticalização muito grande de conhecimento em cima de cada uma. Sim. Mas numa área como a implantodontia, por exemplo, você não vai poder, às vezes, tratar tudo, mas você precisa ter o conhecimento de todos os aspectos que afetam ali aquela área para você, então, digamos assim, conduzir o tratamento. E aí entra nisso que você estava falando, o paciente percebe isso e vai fidelizando com o tempo, porque você vai ser o dentista, digamos, que cuida dele. Sim. Né? E não aquele dentista que vai lá naquela hora da dor e etc. para atender uma emergência. Então você acaba criando essa relação de confiança um vínculo, né? com o paciente, que é uma coisa que vem se perdendo, que a própria medicina, né? A gente escutava muito isso, agora até ficou comum, mas você perdeu aquele contato do médico, da família, daquele médico Exatamente. clínico geral, que pode te conduzir às vezes, né, e te cuidar como um todo, né? Exatamente. E dentro da odontologia a gente tem essa preocupação dentro do nosso curso aí, passando essa experiência que a gente tem. Ai, que legal, doutor. Muito obrigada. Achei assim, olha, um conteúdo sensacional para qualquer tipo de cirurgião dentista. Eu sou odontopediatra, né? Não faço implante, mas às vezes a gente tem algumas boquinhas lá para reabilitar e eu sei o quanto é importante realmente a gente ter esse passo a passo do diagnóstico para a gente realmente ter um prognóstico positivo aí no final. Super legal, Luiz. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar para contar pra gente? Então, é como a gente estava comentando. Bom, você é odontopediatra, né? Sabe também que é uma clínica geral, né? Tem que cuidar dessa abordagem integral, né? Mas é isso, finalizando, essa questão de você ter esse controle da situação, sabe? A gente fala isso em qualquer procedimento, inclusive, que a gente vai fazer, né? Numa cirurgia, a gente sempre fala assim, se você tiver o controle de tudo, você não vai se perder nem no tratamento, na condução do tratamento, nem no procedimento específico. Então essa abordagem é uma coisa que a gente tem que ter, inclusive, para a nossa vida, né? Com certeza. Em tudo, né? Você dá um passinho para trás e enxergar a coisa o planejamento, um pouquinho mais, né? Uma visão mais ampla e não, às vezes, focar numa coisa específica. Legal. É isso aí. Show de bola, doutor Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito.